Quem está alegre, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te convidar a cantar mais um pouquinho em nome de Jesus, antes que nós estejamos trazendo a palavra. Tudo que estamos aqui a fazer é para o nosso Deus, e eu creio que eu e você estamos alegres em nome do Senhor Jesus. Amém? Ó Deus de amor, vimos nós te adorar, vós orações rendem louvor. És tu, Senhor, o poderoso vencedor, és Criador e Rei sem par. Por teu poder nos criaste, Senhor, deste-nos vida e perfeição, e ao desviar-nos do teu plano de amor, veio em Jesus a salvação. Teu é o poder, Deu nosso amor fervor também, qual rocha firme a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Amém? Amém. Quantos que creem aqui que o nosso Deus é um Deus de amor? Amém. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de amor, e eu creio que Ele se faz presente aqui no nosso meio. Aleluia. Eu creio que nós não estamos tristes, amado, que nós não estamos tristes pela quantidade de pessoas que estão aqui, mas nós estamos alegres porque nós cremos que Deus, Ele está nos preparando, e eu creio que Deus, Ele está já derramando sobre a minha vida e sobre a sua vida todas aquelas coisas que Ele tem para mim e para você, que a promessa, que é o propósito dele para a minha vida e para a sua, Ele já está derramando na minha vida e na sua Amém. vida. Amém? A gente, o ser humano, a gente é muito apressado, a gente quer tudo para ontem, mas Deus, Ele sabe qual que é a melhor hora para derramar sobre a minha vida e sobre a sua. Ele sabe a melhor hora para atender aquilo que eu necessito da parte de Deus. Então eu creio que eu e você estamos alegres aqui nessa noite, porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Então eu creio que quando eu e você sentimos vontade e lembramos que hoje é dia de vir adorar o nosso Deus, nós ficamos alegres, porque essa alegria procede do Senhor, o nosso Deus. Amém? Amém. Então eu quero dar um título hoje à mensagem que nós vamos estar aqui meditando. Eu quero falar para vocês sobre a demora de Deus. A demora. A maioria de nós não gostamos de demora. Principalmente hoje que a tecnologia está grandemente avançada, nós temos a pressa, nós queremos tudo para ontem. Se a gente entra aqui na internet, a gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Coisa que outrora demorava meses para a gente saber o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo. E muitas vezes as pessoas pensam, mas o Deus, Ele está muito lento. Deus, Ele está muito devagar. Eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor, e o Senhor esqueceu de mim. Mas o Senhor não esquece nem de mim e nem de você. Ele diz na sua palavra que pode a mãe esquecer do seu filho, mas Deus, Ele jamais esquecerá de um de nós. Amém? Amém. Então eu quero que você abra a palavra de Deus inicialmente em nome de Jesus, lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 11, bastante conhecido dos amados, mas cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, cada vez que nós meditamos, o Senhor nos fala de forma diferente, Ele nos fala algo grandioso da parte dEle, Ele nos dá um ensinamento que precisamos e necessitamos. Os irmãos sabem qual que é a diferença de ler a palavra e meditar na palavra?
Será que é a mesma coisa? Será que é a mesma coisa eu ler a palavra e meditar na palavra? Não. Não, não é a mesma coisa. Ler é eu ler um livro, é eu ler um jornal, é eu ler qualquer outra coisa. Mas quando eu vou estar aqui, olhando a palavra de Deus, eu vou estar meditando na palavra de Deus. Ou seja, aquilo que está escrito aqui, o Senhor vai fazer com que saia daqui de dentro da sua palavra e faça ficar dentro do meu e do seu coração. O Senhor faz ficar escrito na tábua do meu e do seu coração, porque nós estamos aqui meditando na palavra de Deus. E Deus diz na palavra dele que nós devemos meditar em sua palavra, que é de dia e de noite. Ou seja, nós devemos meditar todos os momentos, todas as horas. Mas pastor, mas vou pegar a Bíblia todo momento, está meditando? Não, amado, Deus já colocou dentro de você a sua palavra. Então que você possa recordar da palavra de Deus, que você possa estar meditando, mesmo que você esteja trabalhando dentro do teu pensamento, no seu consciente, no teu coração, você vai estar meditando na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, todo mundo achou o Evangelho de João, capítulo de número 11? Assim diz a palavra de Deus. Aqui diz sobre a morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava, o quê? Doente, enfermo. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. O que Lázaro era de Jesus, amado? Era amigo. E aqui fala que ele era o quê? Querido amigo. Então eu e você, será que nós somos queridos amigos de Jesus? Podem sentar em nome de Jesus? Será que o Senhor Jesus nos trata como amigos? A palavra de Deus diz que o Senhor nos trata como amigo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos trata como filhos, filhinhos. O Senhor nos chama. Amém? Continuando aqui, amados, versículo 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será o quê? Revelada. Amém? O Senhor já falou hoje isso também através da boca do irmão Trajano, quando ele meditou na palavra. Quando ele meditou na palavra que tinha o quê? Era um cego, né? Ele era cego, mas, e perguntaram, ele está cego por quê? Porque ele pecou? Porque a família dele pecou? Não. Ele estava cego para que a glória de Deus se manifestasse e que a glória de Deus fosse vista através dos olhos humanos, que Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele poderia curar aquele homem e dar a ele a vista que ele necessitava. Ele ia passar a enxergar não só algo assim comum, mas a primeira pessoa que ele iria estar enxergando era quem? Aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez eu e você a sua imagem e semelhança. Ele ia enxergar o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo. Que imagem mais maravilhosa, amados, do que a gente poder e ter o privilégio de enxergar Jesus Cristo. Você quer ver Jesus Cristo, amados, na sua vida? Você quer ver Jesus Cristo na sua casa? Já foi cantado aqui também hoje como Zaqueu. Zaqueu sentiu vontade de quê, meus amados? Sentiu vontade de ver Jesus Cristo. Zaqueu sentiu vontade de ver Jesus. E Jesus sabendo disso, ele sentiu vontade de estar na casa de quem? De Zaqueu. Convém que eu esteja contigo na tua casa. E eu creio que Jesus está na minha casa. Eu creio que
Jesus está na tua casa, eu creio que Jesus está no meu barco, eu creio que Jesus está no seu barco. Aqui a palavra de Deus fala de Lázaro, era grande amigo de Jesus. Marta e Maria também eram grandes amigas de Jesus. E o que a palavra de Deus nos fala aqui mais? Vamos ver? Versículo 5: Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Então de quem que Jesus está falando aqui? Jesus está falando dele mesmo. Quem anda com Jesus está o quê? Andando na luz. E não tem como quem está com Jesus, amado, tropeçar, porque Ele é a luz, Ele está iluminando para que você possa caminhar, para que você possa andar. Mas sem Jesus, amado, o que acontece? Eu não enxergo, eu começo a tropeçar, eu começo a ir por direções duvidosas, por caminhos que não são retos, por caminhos que não são caminhos que levam à salvação, mas que levam o quê? A perdição, que leva à morte. Mas voltando aqui, falando em Lázaro, Lázaro era um grande amigo de quem? De Jesus. Maria e Marta eram grandes amigas de quem? De Jesus. Jesus soube que Lázaro estava prestes o quê? A morrer. E se a gente prestar atenção aqui, dá a impressão que Jesus, ele não ligou. Falou, tipo assim, ele não falou, mas dá a entender de repente que Jesus não estava nem aí se Lázaro ia morrer. Mas por que será que Jesus ficou descansado? Por que será que Jesus não saiu correndo naquele momento para ir lá atender Lázaro e curar Lázaro daquela doença? Por que será que Jesus também não fez que ele fez com o centurião, com o servo do centurião? O servo do centurião estava o quê? Doente. E Jesus lá daquele lugar mesmo lançou uma palavra de bênção, uma palavra de cura, e o servo daquele homem, o soldado daquele homem, ou talvez o parente daquele homem foi o quê? Curado. Por que Jesus não fez a mesma coisa, será? Amém? Você já parou para pensar por que Jesus não fez a mesma coisa? Não lançou uma palavra poderosa que curasse Lázaro? Porque era para acontecer o quê? Que todos presenciassem a glória de Deus através de quem? De Jesus. Através de Jesus, na vida de quem? De Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui todo mundo certamente pensou: Jesus, ele não ligou. Os discípulos foram lá e chamaram Jesus, seu amigo está prestes a morrer, está morrendo, Jesus. E Jesus ainda ficou todos os dias lá no lugar? 2 o quê? 2 dias, gente. Tem alguém vivo aqui em nome de Jesus? Amém? Vocês estão prestando atenção na palavra, meus amados? Aleluia! Quantos dias Jesus ficou ainda demorando para chegar lá? 2 dias. Quando Jesus chegou naquele local, naquele lugar, quantos dias já faziam que Lázaro já tinha morrido, amados? 4 dias. E recentemente, amados, encontraram o corpo daquele homem que foi assassinado. Tinha aproximadamente 3 a 4 dias que ele tinha sido assassinado. O que estava acontecendo com o corpo daquele homem? Estava mal cheiroso,
estava fedendo em todos os lugares ali, onde a pessoa passava estava cheirando mal, e assim aconteceu com Lázaro. Lázaro estava lá na tumba, meus amados. Lázaro já estava cheirando mal, conforme diz a palavra de Deus. Amém? Amém. Aqui diz assim, amados: Jesus amava muito Marta e sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. E então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Vamos lá para o versículo 9. Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém ainda de dia não tropeçar porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite tropeça, porque nele não existe luz. Então, se eu e você, amados, andamos na luz, mesmo que a pessoa morra, mesmo que haja algo terrível, eu sei que Jesus está no controle. Eu sei que Jesus está junto comigo, mesmo ele estando distante, mas ao mesmo tempo ele está junto comigo. Jesus estava lá em outra cidade, mas Jesus também estava ali com aquelas pessoas, porque Jesus amava aquelas pessoas, e Jesus continua amando eu e você. Versículo 11, Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Você já pensou como era difícil entender? Uma hora Jesus falou que ele estava o quê? Morto. Outra hora Jesus falou que ele estava o quê? Dormindo. A gente pode até pensar, de repente, os discípulos, se eles não tinham discernimento ali, que não estava realmente ali na luz, ou de repente ele saía fora da luz, ele podia pensar: Jesus está doido, Jesus está variando. Mas é que para Jesus a morte é simplesmente o quê? Um sono. Porque quando ele quer, a hora que ele quer, ele pode falar: defunto, sai desse caixão, defunto, sai dessa cova, porque você vai ser ressuscitado, porque você vai ter vida, e vida com abundância, porque o teu corpo vai ser restaurado, igualzinho a pele de uma criança você vai ter. Sabe por que Jesus pode fazer isso? Porque Ele é Deus. Porque Ele foi aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Amém. Então, versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vão até a casa dele. Então, muitas vezes, amada, a gente pede algo para Jesus, nós pedimos algo para Deus, está demorando. Muitas vezes a gente pode falar: Jesus esqueceu de nós, Jesus ele não atendeu o meu clamor, o meu pedido. Sabe por que Jesus muitas vezes demora, amado? É para que eu e você sintamos a falta de Jesus na nossa vida. Muitas vezes Jesus demora, é para ver se eu e você queremos Ele na nossa vida. Se a gente sente falta de Jesus na nossa vida. Muitas vezes Jesus demora, é porque Ele estava se preparando para receber uma grande bênção. O que era mais fácil, amado? Jesus ter curado ele lá de longe, ou Jesus ter deixado ele ser enterrado, ele deixado ele morrer, deixado ele ficar mal cheiroso para poder ressuscitá-lo. Qual bênção seria maior? Jesus curar ele lá de longe, ou ressuscitar um homem que estava morto, que aos olhos humanos já não tinha mais jeito? Qual foi o maior milagre que aconteceu? Ressuscitar ele. E muitas vezes, quando eu e você, amados, estamos prestes a morrer espiritualmente, Jesus ele está ali, amado. Não esqueçamos disso. Jesus está ali para nos ressuscitar. Jesus está ali para nos levantar, para nos dar um ânimo, para nos colocar junto com os príncipes, porque Ele é Deus e Ele pode fazer isso. Amém? Amém. A gente pode falar: pastor, bispo, eu estou triste,
Porque eu venho todo dia na igreja, quase tem 2 pessoas, tem 3, tem dia que tem 10, tem dia que tem 5, tem dia que só está o pastor e a pastora. Eu vou ficar triste por isso? Não, amados. Eu vou glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia! Eu vou continuar glorificando o santo nome do Senhor, porque quando eu estou quase morrendo espiritualmente, Jesus tem uma grande bênção para dar para mim e para você. Quando eu estou prestes a fraquejar, mas se eu continuar perseverante, confiando no Senhor, a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida é grandiosa. Quando todo mundo falou, Lázaro morreu, nós vamos sim ver ele ressuscitado no último dia, mas ali Jesus chegou para fazer diferença. Ali Jesus chegou para dar uma grande bênção para aquelas 2 irmãs, para dar uma grande bênção para a família de Lázaro, para dar uma grande bênção para o próprio Lázaro. E Jesus deu uma grande bênção para dar para mim e para você. Amém. Amém? Amém. Você lembra quando Jesus estava no barco também? Que a tempestade assolava, que os discípulos amados remaram, fizeram de tudo, estavam prestes a morrer, e aí eles lembraram que tinha alguém lá dentro daquele barco que podia fazer diferença na vida deles. Eu não sei o que ia acontecer, amados, se eles não tivessem acordado Jesus. Não sei se eles iriam perecer. Eu creio que Jesus não ia deixar eles perecer, mas a gente não pode imaginar o que estaria acontecendo se eles não fossem lá e despertassem o mestre, falassem: mestre, nós estamos prestes a perecer. E quando eles acordaram, Jesus que estava dormindo. Eu creio que um sono profundo. Quando Jesus acordou, o que aconteceu? Aconteceu um grande milagre. E Jesus tem um grande milagre para fazer na minha vida e na sua, para fazer através da minha vida e através da sua vida. Amém. Que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, que nós venhamos olhar, simplesmente olhar para Jesus. Aqui, quando aquele barco estava prestes a afundar, o que aconteceu? Jesus, ele acalmou a tempestade. Amém? Amém. Então, muitas vezes, amado, quando a gente clama a Jesus, até parece que Jesus está dormindo. Até parece que Jesus está com ouvidos o quê? Tampado. Mas Jesus, ele está esperando o quê? Ele está esperando a hora apropriada, a hora certa, para dar para mim e para você aquilo que estamos clamando a Ele, aquilo que estamos pedindo a Ele. Ele, quando demora, Ele está nos preparando para receber uma grande bênção. Quando demora, Ele está deixando a gente aprender. Então eu creio que Deus, ele está nos lapidando, Deus está nos testando, dando tempo para nós aprender juntamente com Ele. A gente queria ver essa igreja aqui super lotada, pessoas saindo lá por lado de fora. Essa é a nossa vontade. E Deus sabe qual que é a minha vontade e qual que é a sua. E Deus, ele pode atender o desejo do meu e do seu coração. Mas o que Jesus está fazendo conosco? Ele está nos preparando para nos dar aqui uma grande bênção, para que quando a gente receber essa grande bênção, nós estamos preparados, nós vamos saber lidar com essa situação, nós vamos saber aconselhar pessoas, nós vamos saber atender pessoas, nós vamos saber cuidar das pessoas melhor. Jesus está fazendo um tratamento comigo e contigo, amados. Jesus está fazendo um tratamento físico e espiritual comigo e contigo. E a gente, por excelência, nós somos pessoas que queremos tudo para ontem. Eu falo que eu sou muito apressado, pastora, irmão Trajano, muito apressado. E tão apressado que eu sou, eu não nasci como os outros nascem. Eu não nasci de 9 meses, eu nasci de 7 meses. Ou seja, eu nasci dois meses adiantado. Mas por que
que eu nasci 12 meses adiantado? Simplesmente por nascer? Não, porque teve tentativas para me tirar da face da terra. Mas quando Deus tem uma promessa na tua vida, amado, quando Deus tem uma promessa na tua vida, pode o inferno inteiro querer bagunçar a tua vida, pode o inferno inteiro querer tirar você da face da terra, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus já colocou você para ser abençoado, Deus já colocou você para abençoar, Deus já colocou você para fazer a diferença na terra. Então Deus é que te escolheu, é Deus é que me escolheu. Antes de eu amar a Deus, quem que nos amou primeiro? Antes de Deus amar você, quem te amou primeiro? Foi Deus que te amou primeiro, amados. Foi Deus que te escolheu. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa terra. É por isso que eu e você estamos meditando aqui na palavra do Deus vivo. É por isso. E nós não vamos só simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas nós vamos praticar a palavra de Deus. Amém? Teve outras situações, amado, que Deus demorou a ouvir a prece, o clamor do servo e da serva. Teve. A Bíblia está repleta desses exemplos. E Deus nos dá ensinamento. Lembra de Ana? O que Ana mais queria? Ela queria um filho. Por que ela queria um filho, amados? Porque Ana era estéril. E além disso, Ana tinha o quê? Tinha uma serva, a qual deu um filho para o seu marido. E essa serva todo dia ela certamente mostrava que, olha, eu posso dar filho, eu tenho filho, você não tem. Será que ela se agradava com isso? Com certeza não, ela ficava triste. E ela não cansou incessantemente de pedir e clamar ao Senhor. Você porventura sabe quantos anos Ana clamou a Deus para que Deus desse a ela um filho? Ana clamou a Deus por mais de 20 anos. Mas por que será que Deus não deu antes para Ana? Não atendeu o desejo do seu coração? É porque certamente Ana estava fazendo como diz a palavra de Deus. Por que Deus muitas vezes não atende um clamor meu, um pedido meu? Porque a gente pede mal. A gente não sabe pedir a Deus. Mas quando Deus nos ensina, quando a gente consegue aprender aquilo que Deus está nos ensinando, então Ele honra na minha vida e na sua vida. Então demorou 25 anos, 20 anos, para que Deus respondesse a oração de Ana. Até Eli, o sacerdote, achou que Ana estava o quê? Embriagada. Estava no templo embriagada, porque eu creio que já não saía nem mais palavra da boca de Ana, porque ela estava todo dia clamando ao Senhor. Ela já estava simplesmente só falando com o Senhor baixinho, porque a garganta talvez estava já doendo de tanto clamar ao Senhor. E será que o Senhor era surdo para não ouvir? Eu tenho certeza que o Senhor não é surdo. Eu tenho certeza que o Senhor, mesmo a gente falando em pensamento com Ele, está ouvindo e está sabendo o que nós estamos pedindo. Aleluia! Mas aqui tem um mistério. Por que então que Deus, depois de 20 e poucos anos, atendeu a oração de Ana? Porque Ana, ela não pediu o filho mais simplesmente para ela, mas ela pediu um filho para o próprio Deus. Ela fez uma promessa aqui, diante ali do altar, ali na sua oração, ela fez uma promessa para Deus. Quando ele estiver desmamando, quando ele estiver com aproximadamente 4 anos de idade, eu vou levar ele para o Senhor, porque foi o Senhor que me deu. Eu vou entregar ele na casa de oração, na casa do Senhor.
E Ana fez isso, irmãos. Porque Deus, ela viu a sinceridade de Ana, a sinceridade do coração de Ana. E Deus atendeu o pedido dela e deu a ela o quê? O filho tão desejado. E eu creio que Deus engravidou ela até mesmo ali dentro da casa de oração. Sabe por quê? Porque fazia mais de 25 anos que ela deitava com o marido todo dia. E nada acontecia. Mas quando ela foi ali com a sinceridade do seu coração, quando ela pediu a Deus, mas falou: Senhor, não é para mim, é para ti, Deus honrou. Então nós devemos pedir as coisas para nós, sim, amados, mas primeiramente para Deus. Que tudo que Ele nos dá é de quem? É dele. É Ele que me dá vida, é Ele que dá vida, e essa vida vai retornar para quem? Para o próprio Deus. Então quando eu peço algo para mim, que eu peça primeiramente para Deus, para o Senhor, isso que eu estou pedindo, não é só para mim gloriar, não é só para me exaltar, mas é para a honra e glória do teu santo nome, é para que teu nome seja glorificado, é para que teu nome seja exaltado, é para isso que eu quero, Senhor. Eu quero uma ferramenta, Senhor, mas para me utilizar na tua obra, Pai. Eu quero um carro, Senhor, não para me vangloriar, para que as pessoas olhem que eu tenho um carro lindo e bonito, mas eu quero primeiramente esse carro para trabalhar na tua obra, para fazer a tua vontade e depois a minha, meu Pai, se assim for a tua vontade. É assim que Deus honra na nossa vida. A minha vontade como pastor foi sempre o quê? Ver a igreja cheia. A minha vontade como pastor é sempre eu colocar a mão no doente e aquele doente ser curado, a pessoa de cadeira de roda sair daqui andando, o cego enxergando. Eu tenho que pedir para o Senhor: Senhor, me dê esse dom, se ainda não tenho. Aflora na minha vida todos os dons, Senhor, não para mim, mas para a honra e glória do teu santo nome. E aí então vai começar a acontecer. E o Senhor está nos preparando para que isso aconteça. E eu creio que cada um de nós aqui temos o poder que procede de Deus. Porque é Ele que nos dá o poder, é Ele que nos dá o dom, é Ele que nos dá a unção. Tudo para a obra dEle. Conforme já foi falado aqui, nós podemos fazer muito mais do que Jesus fez. Mas o que nós podemos fazer muito mais do que Jesus? Muito mais obras. E essas obras que estamos aqui a fazer é para quem? É para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, amados, Jesus, o nosso Deus, Ele não atrasa, Ele não chega atrasado, Ele não demora, Ele faz simplesmente tudo na hora certa. Porque o meu tempo é diferente do tempo de Deus, o seu tempo é diferente do tempo de Deus, mas tenha certeza que Deus, Ele ouve e responde. Para Deus não tem nem antes nem depois, é tudo na hora certa, na hora exata. E eu sei que você está precisando de resposta de Deus urgentemente. Eu também preciso urgentemente da resposta de Deus. Mas vamos continuar perseverantes, amados. Vamos continuar na perseverança. Vamos continuar confiando no Deus vivo. Porque o Deus que servimos, amado, não é um Deus qualquer. O Deus que servimos é um Deus que tem boca e fala. É um Deus que tem ouvidos e ouve. É um Deus que tem a mão que está estendida para nos levantar, quando nós estamos prestes a cair. E mesmo quando caímos, se a gente lembra do Senhor, Ele está com a mão estendida para me levantar e para te levantar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, conforme diz a palavra de Deus, pode a mãe esquecer do seu filho, porém Deus, Ele jamais esquecerá de mim e de você. Amém? Amém. Se a gente meditar na palavra,
Tem muitas coisas que Deus quer nos revelar e falar conosco. Aquele povo que saiu lá, que o Senhor livrou lá da escravidão, que andaram pelo deserto 40 anos. Segundo estudiosos, segundo a gente observa na palavra, aquele povo tinha condições de chegar à terra prometida em uma semana. Por que será que duraram 40 anos? Primeiro, por causa da desobediência. Segundo, porque eu creio que Deus queria prepará-los, mas a maioria não deu ouvidos àquilo que Deus tinha e queria fazer na vida deles e através da vida deles. Nós observamos que só Caleb e Josué e suas famílias o que adentraram na terra prometida. Em outras palavras, Deus honrou aquilo que Ele tinha falado, honrou. E hoje não é diferente. O Senhor quer honrar na minha vida e na sua. O Senhor quer honrar através da minha vida e através da sua vida. O Senhor nos oferece coisas que a traça e a ferrugem não corroem. Mas muitas vezes a gente está preocupado com as coisas materiais. Ele vai nos dar o material também. Mas se eu colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. A pergunta que Deus faz para mim e para você: em que lugar Ele está em nossas vidas? Em que lugar Jesus está na minha vida e na sua? Em que lugar Deus está na minha vida e na sua vida? Que nós possamos meditar na palavra de Deus. Que nós não venhamos somente ler a palavra de Deus. Porque se eu ler e você ler, as letras vão continuar aqui, na Bíblia, do jeito que estão escritas aqui. Mas se eu e você meditarmos na palavra de Deus, essa palavra vai sair daqui, entrar dentro do meu coração, dentro do seu coração, e eu vou sentir vontade de praticar essa palavra, conforme o ensinamento do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores. Ele vai me dar visão, Ele vai te dar visão, Ele vai me dar direção e vai te dar direção. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, amados. Possa abençoar cada um de nós. E que nós não venhamos preocupar com a demora de Deus, mas que nós possamos ter a certeza que Deus, Ele vai honrar nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Se coloque.